O ciclismo hoje está se expandindo para dois extremos, que são completamente opostos. De um lado, você tem um mundo virtual, super intenso, de autooctanagem. E do outro, a resistência pura e bruta do ciclismo de estrada, de terra, o gravel. Vamos mergulhar nessa história. E olha só que contraste absurdo. De um lado, a gente tem as corridas de esportes, que são basicamente sprints explosivos, tudo dentro de casa. Do outro, o gravel, que testa os limites da resistência humana lá no meio da natureza. São, de verdade, dois mundos completamente diferentes. E isso nos leva à grande pergunta, né? Como é que se planeja a nutrição para demandas tão distintas? A estratégia de combustível para um sprint virtual pode ser a mesma para uma maratona na Terra? É isso que a gente vai descobrir. Para a gente entender a nutrição, primeiro a gente tem que dar uma olhada nos campos de batalha, porque, no fim das contas, é o ambiente que dita as regras do jogo em cada uma dessas modalidades. Bom, o ciclismo e esportes é, na essência, uma corrida de videogame, só que movida a suor de verdade. É tudo muito rápido, geralmente menos de 1 hora, e a intensidade, nossa, é máxima desde o primeiro segundo. Potência tudo. E pasmem, assim como nos games, tem até power-ups que dão uma vantagem tática. Agora, vamos para o gravel. É literalmente o oposto. A gente está falando de corridas longuíssimas, às vezes com mais de 320 quilômetros, em terrenos que mudam o tempo todo. E o ponto-chave aqui é a autossuficiência. Na maioria das vezes não tem carro de equipe, não tem apoio, é só o ciclista, a bike e a estrada. Com ambientes tão diferentes, a logística da alimentação vira um fator decisivo. A questão não é só o que comer, mas sim como é que se consegue comer no meio da prova. E essa frase ilustra o ponto perfeitamente. No esporte, o atleta está parado. A cozinha está logo ali do lado. Dá para ter um verdadeiro banquete ao lado do rolo de treino. Sanduíche, fruta, o que quiser. É um luxo que seria impensável em qualquer outra modalidade de ciclismo. Agora, a dura realidade do gravel. Imagina só a cena: tentar abrir um gel de carboidrato enquanto desce uma trilha cheia de pedra. É um desafio gigantesco. Os atletas precisam planejar com muito cuidado quando eles vão ter uma janelinha para conseguir se alimentar, geralmente nos trechos menos técnicos da prova. E, para superar esses desafios, a criatividade rola solta. A gente vê mochila de hidratação, roupas com um monte de bolso extra, bolsas presas na bicicleta por todo lado. O objetivo é carregar um máximo de comida e bebida e conseguir acessar tudo isso do jeito mais fácil possível. A estratégia é consumir muito carboidrato, sempre que der, e já começar a corrida super hidratado para ter uma reserva. Agora a gente vai entrar num território bem particular e até controverso do ciclismo esportes: a gestão do peso. É que no mundo virtual, a relação peso-potência é tudo. Cada watt de força que o ciclista produz é dividido pelo peso cadastrado no sistema para calcular a velocidade. Ou seja, um peso menor significa uma vantagem direta. Isso cria uma pressão que lembra mais o esporte de luta do que o ciclismo tradicional. E aqui a gente tem que entender dois conceitos. Weight doping é basicamente mentir o seu peso para o sistema. Simples assim. Já o weight gapping, que é o nosso foco, é quando o atleta manipula o próprio corpo, usando desidratação e outras técnicas só para registrar um número mais baixo na balança na hora da pesagem oficial. E esse depoimento de um atleta de esportes mostra exatamente como isso funciona na prática. É uma estratégia de curtíssimo prazo para pesar menos na balança, geralmente eliminando a água e conteúdo intestinal, para logo depois da pesagem se reidratar e comer de novo. A UCI, que é o órgão que comanda o ciclismo, está de olho nisso. Ela estabeleceu um limite bem claro. Se um atleta informa um peso que varia mais de 5% do seu peso real, isso já é considerado uma violação das regras. E as consequências, olha, não são brincadeira. Começa com a desqualificação da prova, mas se a pessoa for pega de novo e de novo, pode acabar com uma suspensão pelo resto da vida. Isso mostra o quanto a integridade do peso é fundamental para a competição virtual ser justa. Mas, apesar de todas essas diferenças, será que existe alguma estratégia nutricional que une esses dois mundos? Vamos dar uma olhada onde as necessidades de performance acabam se encontrando. Aqui a gente vê como os mesmos suplementos são usados de jeitos completamente diferentes. Cafeína, bicarbonato de sódio, creatina, todos eles têm o seu valor, mas a aplicação é totalmente adaptada para o que cada modalidade exige. Vamos pegar a cafeína, por exemplo. A função principal dela é fazer a gente se sentir menos cansado. No esportes, uma goma de mascar com cafeína antes da largada dá aquele pico de energia rápido para já começar com tudo.
No gravel, o objetivo é outro. São doses menores e repetidas ao longo de horas para manter o efeito durante a prova inteira. O ponto em comum é que tanto um sprint na largada do Zwift quanto uma aceleração para pegar uma trilha no gravel exigem esforços explosivos. E é aí que entram os agentes tamponantes, como o bicarbonato de sódio, que ajudam a combater aquela sensação de queimação no músculo durante esses picos de intensidade. Bom, tá claro que essas novas modalidades estão forçando todos os limites, né? Então, para onde a ciência da nutrição esportiva vai a partir de agora? E essa é a grande mensagem. Como essas modalidades evoluem muito mais rápido do que a pesquisa científica consegue acompanhar, os atletas acabam virando os pioneiros. Eles estão na vanguarda da experimentação. A ciência, na verdade, está correndo atrás para entender e validar as práticas que eles já estão testando, seja na estrada de terra ou na sala de casa. Então, a ciência precisa focar em algumas áreas bem específicas. Precisa entender melhor os efeitos dessa manipulação de peso, descobrir qual é o timing perfeito para tomar um suplemento numa corrida virtual e, claro, criar estratégias de alimentação para os eventos de gravel onde o atleta está totalmente por conta própria. E tudo isso deixa uma pergunta no ar, né? Com a tecnologia criando novas formas de competir e a resistência humana sendo testada como nunca, o que será que vai estar no prato, ou na garrafinha, de um atleta de elite em 2030? Uma coisa é certa, a evolução do esporte vai continuar ditando a evolução da nutrição.